Fala galera, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Além do Negócio. Eu sou o Anderson. E eu sou o Jonathan. Hoje estamos homenageando um dia especial, que é o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aproveitando, né, Anderson, com um cenário novo aqui no FS Studio, dentro do canal Além do Negócio, em comemoração a esse dia. Isso aí, galera. Então a gente está iniciando a temporada sobre saúde pública e em breve também teremos episódios A espiritualidade e o assunto político aí que a gente tinha trazido no começo do ano, né? São 3 temas aí que a gente vai estar colocando no decorrer dessa nova temporada, né? Isso aí, pessoal. E aproveitando, temos hoje aqui uma convidada especial, uma especialista no assunto sobre autismo, que é a Carmen Lessing. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Esperamos que você se sinta confortável para nos ajudar aí a tirar as dúvidas do pessoal e as nossas dúvidas também sobre a questão do autismo, né? Joia, muito obrigada, agradeço o convite desde já, né? E fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre o autismo. É um tema que eu dedico grande parte da minha vida já. Então, fico muito feliz de poder falar sobre isso nesse dia tão especial. Legal, Carmen. Carmen, para iniciar, fala pra gente aí, fala pro pessoal de casa, quem é a Carmen Lessing? Com que você trabalha, onde você trabalha, quais as suas especializações sobre o assunto, para mostrar pro pessoal que você tem propriedade para falar sobre isso. Então, eu fico meio tímida, né, para falar, Fica tranquila. mas assim, eu sou neuropsicopedagoga, sou musicoterapeuta também, atuo na área clínica hoje, já trabalhei em sala de aula, já fui professora da graduação, já fui professora do Estado, já fui do Estado do Paraná, já fui professora da PAE, atuei em todas as modalidades de ensino, né? E hoje estou só com a clínica, desde a pandemia eu optei por ficar só com a clínica, né? Então, eu trabalho como neuropsicopedagoga, sou analista do comportamento, né? Tenho uma especialização em análise do comportamento aplicada e outra em intervenções precoces no autismo. Então, o meu público da clínica não é específico, né, para autistas, mas Certo. assim, acho que 80, 90% do público acaba sendo crianças dentro do espectro do autismo. Entendi. Legal. Você atende só crianças ou atende adulto também lá? Eu atendo a maioria crianças. Hoje eu tenho um rapaz que eu atendo adulto, mas é uma exceção, é uma questão diferenciada um pouco ali, né, da deficiência intelectual, mas em geral atendo crianças. Certo. Desde que idade que você atende essas crianças? O mais novinho, os 2 mais novinhos que eu tenho têm 1 ano e 2 meses agora. Nossa, você já consegue diagnosticar assim tão cedo? Já consegue, hoje em dia sim. Certo. Então a gente vai tirar várias dúvidas, vamos perguntar várias coisas sobre autismo. Algumas coisas você nos ajudou aí para esclarecer também. Então a gente vai começar perguntando o que é o autismo, Carmen? Fala pra gente assim de uma forma mais simples pro pessoal que é bem leigo no assunto entender o que é. O que é o autismo? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, ele é um jeito diferente do cérebro processar as informações e ele aparece dentro do desenvolvimento da criança. A criança nasce com autismo, mas a gente vai identificando conforme ela for crescendo, né? Entendi. Porque vão surgindo questões, por exemplo, como comunicação. E aí a criança vai aprendendo a falar, e muitas crianças com TEA têm atrasos de fala, por exemplo. Não todas, né? Certo. Mas grande parte tem atraso de fala. Então a gente vai percebendo de acordo com aquelas habilidades que as crianças vêm adquirindo, e essa criança passa a ter uma aquisição diferenciada, ou mais lenta, ou uma ausência de algumas habilidades, e aí a gente consegue identificar essas características. Certo. Tá, vamos pensar assim. Hoje, então, um ano ali, o que a pessoa tem que perceber na criança para pensar, eu acho que meu filho pode ter pode ser autista ou não, estou com dúvida. O que a pessoa tem que prestar atenção? Então, a gente tem justamente alguns sinais
de risco, que a gente chama de sinais de risco, Certo. né? Então, nós temos, por exemplo, ausência de aquisição da fala, por exemplo, né? Então, a criança, ali por volta de 1 ano, ela já está falando algumas palavrinhas, Certo. palavrinhas simples, isoladas. Essa criança com autismo não vai estar falando, por exemplo, essas palavras, né? Ou ela vai estar atrasada nisso, ou ela não fez o balbucio que vem antes, né? Aquele Sim. bebê balbuciando, pequenininho, ela fez pouco, não fez o suficiente, ou porque às vezes não é assim, a ausência total. Às vezes as pessoas falam, mas ele fala, é autista. Não, tem Certo. muito autista que fala, né? Sim. Dependendo do nível de suporte, eles falam, e às vezes nem tem esse atraso de fala. Por isso que demora no autismo de nível 1, que a gente vai falar depois, eu imagino, tem dificuldade do diagnóstico, porque justamente não tem. Esse é um dos Quase não se primeiros percebe. esse é um dos primeiros sinais que os pais veem, é o atraso de fala. E a investigação daí vem muito assim: será que ele escuta? Será que ele ouve? Primeiro tem que descartar qualquer problema sim. para depois a gente E ver. essa questão, Carmen, de você ter uma criança ali que, no caso, ela parece que é mais desenvolvida que a outra, isso se enquadra no autismo, não? Uma criança com mais habilidades, Mais precoces, habilidades, isso, assim? são precoces. Pode ter, sim. Tem casos de autismo que tem associado, né, a gente chama de comorbidades, quando tem mais de uma questão junto. Então, existem crianças que têm autismo e, por exemplo, altas habilidades. Tem uma alta habilidade em alguma área específica Uhum. e tem outras que não têm. Então, também não é uma verdade que todo autista tem um superpoder, né? Então, isso não é uma verdade absoluta também. Mas sim, existem casos de crianças que vão se desenvolver mais precocemente, né, em algumas áreas. Além dos níveis ali, 1, 2, tem outros tipos de autismo também? Isso é uma pergunta, às vezes, até meio... Então, essa é uma pergunta bem até difícil de responder, porque tem muita gente hoje que fala em autismos, porque é muito Autismos. grande o leque, né? Então, as pessoas são muito diferentes uma da outra. Mas, oficialmente não, nós temos o transtorno do espectro do autismo, é a nomenclatura atual, né, transtorno do espectro do autismo, por isso que o pessoal abrevia para TEA, né, e, esse TEA é dividido em 3 níveis de suporte. Suporte 1, que é um suporte, com pouco suporte, então é uma pessoa que ela se desenvolve bem, mas com pouco suporte, ela não precisa muito suporte para ajudá-la nesse desenvolvimento, Sim. né, nessa conduta na vida. Daí nós temos o nível de suporte 2, que ele já precisa de uma ajuda mais substancial, e o nível de suporte 3, que precisa de uma ajuda muito substancial, né? Então, até para autonomia, até para atividades de vida diária, até para atividades básicas, né? Às vezes não falam, tem questões, dificuldades maiores aí. Tem deficiência intelectual associada, né? E, cara, mas tem como você consegue, não sei se é possível, dar exemplos de pessoas famosos, talvez, que tenham suporte 1, 2, talvez até 3, não sei. Ixi, A gente consegue. é Isso é difícil, né? Porque às vezes você vai falar de alguém famoso e a pessoa vai negar assim, Ah, né? tá. Então, assim, mas eu vi, por exemplo, esses tempos eu vi que aquela atriz Letícia Sabatella falou publicamente, né? Que Uhum. ela foi diagnosticada com TEA nível 1 de suporte. E isso pode ser diagnosticado de uma certa idade da pessoa? Ela deve ter alguma dificuldade em alguma coisa? Espera aí, eu vou fazer Eu imaginava que Então, eu imaginava. exato. O nível 1 é exatamente isso. Muitos diagnósticos tardios, a gente chama de diagnóstico tardio, porque ele vem mais tarde, diferente dos bebezinhos com 1 ano, né? Então, muitos diagnósticos tardios, eles acontecem no nível 1 de suporte, porque a pessoa teve aquela aquisição mais ou menos dentro do padrão esperado, Vive dentro normal. do desenvolvimento, mas ela tem questões que ela não entende, ela passa a vida se achando diferente, estranha, com problemas ali de, por exemplo, sensoriais, que ela não suporta sons, tem muita sensibilidade com alimentação, e ela não entende bem, não consegue direito entender piadas, por exemplo, né, um pensamento mais literal, Uhum. tem dificuldade de manter amizade, relacionamento, e ela passa a vida com aquelas dificuldades Que não, mas e Achando que é normal, achando que mas no ela final... que ela tem alguma diferença, mas que ela não tem nome isso, né. Uhum. E aí, hoje com
com a gente conversando sobre autismo, falando sobre isso, as pessoas estão mais ligadas, né? Sim, E elas começam a buscar mais ajuda também. sim. Então chega uma altura da vida que elas, espera aí, eu vou procurar uma psicóloga, vou procurar um médico, vou, né? E aí elas acabam falando das suas características e tendo esse diagnóstico mais tarde. O médico diz: "Não, você não é estranho, você é autista, né? Não. Você tem características que, se enquadram dentro do transtorno do espectro do autismo". E daí, mesmo sendo adulto, já formado e tudo mais, ainda consegue fazer algum tratamento e melhorar a qualidade de vida? Sim, os relatos que eu conheço, eu não trabalho diretamente com Ah, autistas, né, tá. adultos, mas, eu conheço várias pessoas, né, a gente está no meio ali, Sim. então eu conheço várias pessoas com diagnóstico tardio, e essas pessoas me relatam e muita é um ufa, sabe? Eles têm assim um: "Ai, que bom, eu não sou esquisito, eu não sou assim". Então Uhum. eles têm, assim, o diagnóstico faz uma diferença emocional muito grande na vida E a pessoa deles. acaba melhorando o estilo É. de vida E dela, eles se tudo, né? aceitam, eles passam a se respeitar, porque muitos se forçam a estar num ambiente que eles não suportam, mas eles não querem parecer mal educados ou não querem parecer que eles são arrogantes, então eles vão, mas estão lá com sofrimento, às Não vezes, de estar precisariam ali, estar passando e por aí aquilo. eles passam a poder se respeitar, sabe, a entender melhor o que está acontecendo com eles. Entendi. Então o diagnóstico tardio, nas pessoas que eu conheço, pelo menos, é bem bacana, assim, porque, eles se aceitam melhor e passam a ter uma qualidade de vida melhor, buscar o suporte, porque a gente não tem autista sem nível de suporte, com nível de suporte zero, Tá. tem a partir do 1, Sim. né. Então, isso não quer dizer que a pessoa teve o suporte, provavelmente não. E aí, então, ela passa a buscar o suporte para ela fazer tratamento, por exemplo, buscar uma uma terapia de habilidades sociais, por exemplo, Sim. né. Que é o às vezes pode ser o problema dela. Sim. Ou às vezes a pessoa simplesmente ela tem um problema que não tem nada a ver com a parte social, mas tem Uhum. tem como ter um autismo suporte 1 que não é A questão do parte barulho, às social. vezes, a É, Barulho, a música, né, e parte tal. sensorial, mas para configurar autismo tem que ter uma dificuldade ou tem que ter uma alteração, dificuldade é ruim dizer, né, mas tem que ter uma alteração justamente na questão da comunicação, da socialização e do comportamento. entende? E como que é feita essa bateria de exames, esse diagnóstico, Carmen? Ele é feito por tabela, por exames, né, A gente não sangue, tem um como que é? teste de sangue, um Não teste é de assim que imagem, vê. né, a gente não tem nada nesse sentido. Então o exame é clínico, quem faz o diagnóstico é médico, né, então no Brasil os diagnósticos são feitos por médicos. Eu acho que várias especialidades podem trabalhar com isso, mas hoje os que são mais indicados e procurados são os neuropediatras, né, o Uhum. pessoal da neurologia e o pessoal da psiquiatria, né. Então, e eles fazem com base no relato da pessoa, da família, no caso das crianças, no relato da escola, no relato, dos profissionais que já atendem essa criança, dos Certo. familiares, e eles podem pedir também testes, na área da psicologia, por exemplo. Alguns psicólogos que trabalham com avaliação fazem testes padronizados, que não é um teste específico de autismo, mas que ele indica esse nível de risco da criança, e aí quantas características ela vai ter, né, e qual o grau de suporte que ela vai precisar e tudo mais. Então existem testes padronizados Uhum. psicológicos, que aí os psicólogos fazem e levam para a mãe junta tudo, a família junta tudo e leva para o médico, e o médico, se ele entender que é autismo, que está dentro dos Sim. critérios diagnósticos, ele vai laudar. E hoje para você, Carmen, as crianças que você recebe, elas já são diagnosticadas autistas, Alguns sim e alguns não, a maioria sim, certo? né, porque eu não faço Diagnóstico, diagnóstico, então eu não trabalho com avaliação. Já certo. trabalhei uma época, mas hoje eu não tenho mais tempo, então eu trabalho só com a intervenção. Só que a intervenção Então a maioria tem já diagnóstico, diagnóstico e mas alguns não, alguns, por exemplo, os bem pequenininhos, às vezes os médicos não dão um laudo direto, né, sim, eles Tem que querem que a gente ir. trabalhe com essa Uhum. criança para poder depois laudar ou não, né, para tirar dúvidas, porque quando é bem pequenininho sempre fica uma dúvida se é falta de estímulo, se é realmente autismo, se é uma questão social. Por exemplo, na pandemia muita gente falava: "Ah, não teve contato com outras crianças sim, e sim, tudo sim. mais". Então
Ou às vezes os pais Então mesmo a não gente estimularam, né, como você falou, né? isso, então então a gente trabalha, não é obrigatório ter laudo para fazer a intervenção. Sim. Sim, Não. entendi. Vocês trabalham você trabalha com mais especialistas lá na Não, eu clínica? trabalho, faço atendimento e eu tenho hoje uma AT, que é uma auxiliar terapêutica, Aham. que ela faz atendimento, eu faço a supervisão dela e ela faz os atendimentos domiciliares. Daí ela vai na casa das Legal. crianças e faz o atendimento lá. Então, com os bem pequenininhos, a gente trabalha mais a questão do comportamento verbal, por conta do atraso de fala, né, que aparece muitas vezes. Então, a gente trabalha com essa área, com os pequenininhos, e mais tarde a gente vai trabalhando, vai voltando para neuropsicopedagogia mesmo e trabalhando com a parte escolar também. Legal. Tá. Uhum. Carmen, já que você já falou do como você trabalha e como você faz ali, né, o teu atendimento, fala um pouco sobre a sua clínica, onde ela fica, como é que é os atendimentos, como é que funciona para alguém ir lá e ser atendido por você. Então, eu trabalho na Desenvolver, né, é a minha clínica, ela fica perto do Clube Aliança, ali na Avenida General Borman, 419, fazer o merchan. Isso aí. E, eu a atendo com hora marcada, então precisa falar comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né, Sim. e aí a gente agenda uma conversa inicial com a família, para saber também se eu vou poder ajudar, porque tem casos, nem todo caso a gente vai poder estar dentro do meu escopo de conhecimento, né. Sim. Então Mas a aí gente vai pôr teu WhatsApp lá nas descrições do episódio, para o legal. pessoal poder pegar o número da Carmen lá e poder entrar em contato também. Isso. E teu Instagram também já vai para a tela também, para o pessoal poder te seguir. Uhum. E show de bola. Já. Aproveitando, Anderson, eu quero falar para Carmen, né, para quem está nos assistindo, Bom, sobre o estúdio do nosso amigo, o Bruno, a Elevix, né, que lá eles também não são especialistas, né, no autismo, mas hoje eles estão atendendo crianças lá, né? É como se fosse um espaço de brincadeira, né, com cordas lá e o tal, personal kit. um personal kids. Então lá é um espaço inclusivo, né? Atendem lá o pessoal e hoje Aceito as crianças com TEA, isso é crianças. muito bom, é E desde maravilhoso. pequenininha as crianças estão lá se divertindo, porque é uma diversão aquilo lá. Sim. O nosso parceiro Bruno provavelmente está nos assistindo, né? Do estúdio da Elevix. Isso aí, show de bola. Cara, vamos continuar nas perguntas aí pra gente poder tirar a dúvida da galera. O que você diria para o pai e mãe que está desconfiado que o filho deles pode ter o autismo, né? E o que ele tem que. Mas às vezes a pessoa tá ali, puxa vida, será que meu filho tem e tal? E fica com medo de investigar. Né? Uhum. Então eu diria para não perder tempo. Eu diria para tirar essa dúvida, para procurar. Quando você percebe um atraso, quando você percebe uma diferença, uma dificuldade ou um comportamento mais, enfim, diferente, estereotipado, enfim, quando você percebe essas características, mesmo que você não perceba todas, porque não são todas obrigatórias, Sim, né? sim. É um conjunto de sinais e sintomas que algumas crianças vão ter mais, outras crianças vão ter menos, né? Mas eu diria que procure um profissional da área, procure alguém para fazer uma avaliação, porque a intervenção precoce é muito importante, né? Muda a vida da criança. Quanto antes a gente começa o tratamento, melhor para a criança. Quanto antes a gente começa essa intervenção, né? Eu não gosto nem muito de usar o termo tratamento, que relaciona com doença, né? Sim. Nós estamos falando de um transtorno do desenvolvimento. Então, quanto antes a gente inicia a intervenção, melhor para essa criança, no sentido, porque a ideia não é mudar a criança, né? A ideia, ninguém quer mudar a criança, a gente quer dar condições dela viver nesse mundo, né? A gente quer dar para ela qualidade de vida e tudo mais. E como o cérebro, o desenvolvimento do cérebro é muito grande na infância, a gente sempre vai estar aprendendo coisas, até ficar Sim, velhinho a gente está aprendendo coisas novas, mas a velocidade é outra, Sim. né, então, a criança pequenininha, ela aprende numa velocidade incrível, ela está cheia de neurônios, ela está com a cabeça borbulhando ali de possibilidades, né, Sim. então é muito importante que a gente estimule nessa idade pequenininho, porque a chance dela
desenvolver essas áreas que não estão desenvolvendo é muito maior, né? Tá certo. Não pode perder tempo, né? É isso aí. Uma Beleza. das piores frases para o autismo, para as pessoas com autismo, para as mães das crianças, é espere o tempo dele, cada um tem seu tempo, É, né? Porque isso faz você perder um tempo preciosíssimo, né? Entendi. Às vezes perder a hora que a criança A está se janela de desenvolvendo. Tá desenvolvimento. certo. Legal. Existe alguma coisa, Carmen, que os pais podem fazer achando que estão ajudando, mas na verdade podem prejudicar uma criança que pode ter autismo? Olha, eu acho que Boa noite, Carmen. uma das coisas Boa noite, Carmen. é você eh, poupar a criança, por exemplo, no sentido de achar que é muita coisa. Tem essa coisa de, meu Deus, é muita coisa, ele vai ficar cansado, ele vai ficar, sabe, em excesso, então vamos tirar, não vamos fazer as intervenções. Então, essa atitude, às vezes, principalmente bem, não, é que está fazendo muita terapia, por isso que está assim, tipo, não, né? Cientificamente falando, Quanto mais fizer, melhor, eu né? trabalho com análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que diz que a gente precisa de muitas horas de intervenção para mudar um cérebro, né? E- Para a gente mudar padrões cerebrais, padrões de pensamento. Veja, eu levo uma criança típica, quer dizer, não é neurodivergente, uma Sim, criança típica, eu levo ela para a escola para alfabetizar. certo. Você leva ela meia hora por semana para alfabetizar na escola? Nunca, né? não. Quanto tempo a gente leva? A gente leva No 5 mínimo, dias por semana, 4 4 horas horas por por dia. dia. E aí você quer que eu trabalhe meia hora por semana E tá tudo e aí tá certo. com uma típica e alfabetize e faça, sabe? Então, assim, não faz sentido, a gente não tem Sim. varinha mágica, né? Então, quando tem, essa, quando se fala em muitas horas de terapia, é por isso, porque a gente precisa dessa intensidade e constância para a gente alcançar os objetivos, né? Entendi. Legal. Uhum. Na verdade, o pessoal tem que entender que o autismo, ele precisa o autista, ele precisa de muito mais tempo de terapia e não menos. Não As pouco, pessoas né? com autismo, exatamente, porque realmente não é uma tarefa fácil, né? E a gente precisa dessa intensidade, dessa constância, desses objetivos claros. Não tem Boa varinha noite, Carmen. mágica, né? Sim. É muito trabalho mesmo. E a família participando é Melhor- essencial. Sensacional. Legal. Carmen, então, já trocando de assunto, não, já fazendo outra pergunta, tá? O que é a ABA? Boa A noite, Carmen. análise do comportamento aplicada, é uma sílaba em inglês, né, do behavior é comportamento, mas é a análise do comportamento aplicada. É uma ciência, não é um Uhum. método. O pessoal fala, ai, método ABA. Não é método, é uma ciência que trabalha questões de comportamento, questões comportamentais, né, que são Certo. relevantes para a vida humana. Então, tudo que nós fazemos com o meio é comportamento. Estar sentado aqui é um comportamento, tomar água, falar, escrever, ler, tudo é comportamento, Certo. né? Então, a análise do comportamento ela vai trabalhar com esses comportamentos, diminuindo aqueles que estão em excesso, buscando a diminuição desses que estão em excesso e aumentando aqueles que estão em déficit, né? Então, a gente busca trabalhar com essas questões desses comportamentos relevantes para o desenvolvimento da criança. Então, e o ABA ele é aplicado em autistas. Também, ela não é específica para autismo, é uma Pode ser. ciência comportamental, né? Eu tenho Mas um para déficit de pessoas algum humanas. comportamento independente, ele É muito utilizado hoje em empresas. Por exemplo, legal. no RH, para a gente fazer, por exemplo, seleção de funcionários, para fazer que você analisa o comportamento do candidato, por exemplo, certo. né? Então, a gente tem em Isso inúmeros seria lugares. mais organizacional, então? Isso, tem áreas assim. Então, a gente tem muitas áreas que pode atuar o analista de comportamento. No meu caso, eu trabalho com crianças com não só com autismo, né? Mas com crianças neurodivergentes ou com deficiências, enfim, né? Entendi. Com algumas dificuldades que eu possa ajudar nisso. Então ela, vamos dizer assim, que ela se encaixa melhor dentro do tratamento do autismo. Hoje é uma ciência que é muito estudada dentro do autismo e por isso mesmo tem o que a gente chama de comprovação científica, né? Indicação científica para trabalhar com essas crianças. Certo. Entendi. E, Carmen, as crianças, vamos lá, supor, né, tem uma criança lá que chegou para você lá, tem um suporte 2. Ela consegue se tornar um adulto
eu não sei se a palavra que eu vou falar é correta, funcional ou independente, que consiga viver uma vida normal? Pode, Consegue? pode se tornar assim. Mesmo se chegar um suporte 3 O também? suporte ele não é fixo, Ele é né? melhorável. E também piorável, Também se você piorável, não se fizer não nada, soubesse, né. Então mas ele é assim, ele não é uma coisa fixa. Então a criança chega pra gente com um nível de suporte geralmente mais alto, Tá. porque como eu falei, o nível 1 geralmente o diagnóstico é mais tarde, né, então quando chega Uhum. pequenininho, ele tem um nível de suporte maior, e a gente vai trabalhando para diminuir essa quantidade de suporte que ele precisa. Então se Entendi. no começo ele não sabia falar, precisava de suporte para se comunicar, precisava de suporte nas atividades de independência pessoal, para usar o banheiro, para se alimentar, para fazer higiene. Agora, conforme a gente vai trabalhando com essa criança, ele vai diminuindo esse nível de suporte, porque ele vai aprendendo esses comportamentos. Entendi. Então é muito difícil, se a criança for tratada, é muito difícil ela não conseguir se tornar um adulto com É. vida normal. Eu não sei se é muito difícil, eu tenho medo dessa fala, assim, né, mas é As chances muito são grandes. isso, a chance aumenta muito, Entendi, né, entendi. melhora muito a chance da criança. Mas o suporte 1, ele fica praticamente consegue ter uma vida normal, né? Você Consegue, comentou, até adultos que foram mas o su descobrir que era suporte 1. mas o suporte 1 sem tratamento, ele traz muito sofrimento, não é uma coisa por isso que antigamente chamava autismo leve, hoje não eles dizem que não tem nada de leve, né. Tem um grau leve de autismo. Que é suporte 1, porque precisa de pouco suporte, mas não é suporte 0. Então é Entendi. muito comum, por exemplo, pessoas com autismo nível 1 sem tratamento, ter comorbidades como depressão, por exemplo, Sim, né. Então ter, dificuldades de relacionamento, dificuldades no trabalho, de manter um emprego, sim, e aí eles vão tendo muita sofrimento durante a vida. Por entendi. isso que é importante olhar para essa pessoa do nível 1 também. Hoje muito se fala também, né, Carmen, do TDAH, né? Uhum. E é muito confundido isso com o autismo? Tem muita gente que confunde, eh, mas também tem as 2 coisas juntas, né. Muito autista tem TDAH como comorbidade, a comorbidade mais comum no autismo é o TDAH, a criança que tem Ele autismo acaba se tornando e quase que um só. o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, então são crianças que têm dificuldades de concentração, de Ou é atenção muito acelerado e ou muito muito agitado. devagar. E bastante agitação. Bastante agitação. Muitas têm bastante agitação, principalmente na E infância. com esse método, a aba consegue diagnosticar alguém com Diagnosticar não, mas assim, fazer intervenção sim. A conseguem gente trabalha também com crianças com TDAH. Mas claro, é um suporte todo diferenciado ali, né, porque a necessidade é outra. Então a gente trabalha justamente com a criança individualmente, porque cada um tem um conjunto de características diferentes, né. Mesmo dentro do TDAH, por exemplo, tem crianças que vão ser predominantemente hiperativas, agitadas, mas a concentração consegue levar, e outras que vão ser predominantemente desatentas e nem sempre agitadas. Como ele tem TDAH se ele é quietinho, mas é quietinho, mas passou a borboleta lá, Já tá olhando. ele se perdeu. porque a gente convive muito com pessoas assim, E tem né. crianças com as 2 coisas juntas, né. Uhum. Sim. Então O TDAH que a gente fala que eu provavelmente no tempo de escola eu tinha TDAH, ou se eu Muita melhorei gente. o meu TDAH, eu acho que eu melhorei com o tempo, né? Porque, cara, eu conseguia ficar parado numa carteira, Não tem como. era impossível. Pode ver, aqui eu não consigo e tô te fazendo essas perguntas porque eu tenho alguns detalhes dentro de mim mesmo e Aham. eu percebo que às vezes tem pessoas com a mesma idade que fazem quase que o mesmo segmento de trabalho e eu vejo que, opa, mas por que que eu tô tão agitado assim? Uhum. Então, às vezes tá faltando e fazer um É diagnóstico isso aí, tá faltando fazer um diagnóstico e depois uma só para eu intervenção, né, para entender que bem você certo o que tá acontecendo. e te dar um suporte Às também vezes para não tem isso. nada, porém, por tanto que se fala por aí, a gente acaba A confundindo as coisas, né. terapia para pessoa com TDAH é essencial para a vida dela e muitas vezes auxílio de remédio, que daí o médico que tem que fazer a indicação, né, mas também tem já a medicação que ajuda bastante a pessoa com TDAH. Até agora me veio uma questão. A gente escuta falar muito, né? Ah, no passado não existia ninguém com TDAH. Aham. E no passado também não tinha ninguém com autismo. Por que que hoje parece não tinha, né? Até acho que Sim, tinha, mas por que que hoje parece que tem tanto autista, parece que tem tanta gente com TDAH, e no passado não existia isso? Então, existia, é que nem a gente fala,
foi inventada a lei da gravidade, não, foi descoberta, né? Então, o autismo também, ele não foi inventado, ele foi descoberto, né? Foi todas esses transtornos do desenvolvimento, o TDAH, que também é um transtorno, né? Sim. Todos eles foram sendo estudados ao longo do desenvolvimento humano, e os médicos, os pesquisadores foram percebendo características semelhantes em grupos de pessoas e deram nome para isso, né? Então, o autismo é um conjunto de sintomas que incluem déficits na comunicação e na socialização e comportamentos diferentes, né? Como estereotipias ou questões sensoriais, enfim, né? E isso sempre existiu na humanidade, isso é humano, Uhum. né? Mas agora nós temos uma mudança na nomenclatura, agora que eu digo já tem, 2013, né? Sim. Nós tivemos uma mudança na nomenclatura. Antes a gente tinha nos manuais diagnósticos que os médicos seguem para diagnosticar, né? Antes a gente tinha vários tipos específicos, tinha, por exemplo, transtorno global do desenvolvimento, autismo clássico, síndrome de Asperger, e agora a gente tem, tudo isso virou transtorno do espectro autista. Então, se eu tinha 3 TGD lá, né, transtorno global do desenvolvimento, 3 autistas e 3 Asperger, agora eu tenho 9 Autista. entendeu? Então, só isso já aumenta muito o número. Entendi. O pessoal da área médica também melhorou muito a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico era feito depois dos 7 anos, agora a gente tem diagnóstico precoce em crianças muito pequenas. E não é tão incomum porque, que nem você falou, existem grupos de risco, por exemplo, familiares. Eu já tenho um filho com autismo, aí eu vou ter outro filho. Então, ele vai ser desde pequenininho monitorado. E a chance de ter autismo é muito É maior. maior, então ele vai ser desde pequenininho monitorado, por isso que esses vêm cedo para a gente, né, Entendi. para intervenção, Agora né. que você falou de família, né, familiares, 3 a pessoa que tem o autismo, ela é mais fácil de se viciar em algo ou não? eu não sei se eu diria viciar, mas a pessoa com autismo, ela tem em geral, né, como eu falei, Sim. nada é obrigatório, mas ela tem, em geral, uma rigidez de comportamento e ela gosta de coisas, organizadas, repetidas, ela cria rituais, então ela quer fazer tudo do mesmo jeito, organizar da mesma forma, ou sempre começar do mesmo, sabe, fazer a mesma ordem para fazer alguma tarefa em Não sequência. pode deixar a tarefa pela metade, né? Não gosto de deixar pela metade, então, parece realmente uma questão viciante, porque todo dia ela tem que jogar videogame naquele horário, todo dia ela tem que fazer não sei o quê, todo dia, e às vezes pode não ser um vício, né, Uhum. nesse sentido da palavra, Mas é a mas rotina da pessoa. um hiperfoco ou uma rotina muito controlada, Eu vou contar um pouquinho muito aqui, rígida. quem sabe a Carmen consegue me diagnosticar com o que eu vou Eita, falar. não. Eu começo a lavar a louça, eu não consigo deixar a louça em cima secando, tem que secar. Uhum. Só que às vezes eu tô lavando a louça e eu lembro que eu tenho a roupa, eu abandono ali, vou lá e rapidinho coloco a roupa. E depois eu vou tirar o lixo antes. E começo a fazer, depois eu volto pra louça. De repente eu falo, agora eu vou passar uma vassoura. Daí eu passo a vassoura, opa, esqueci de mais um detalhe. Então eu faço muito essa bagunça, mas no final dá certo. No final acaba ficando tudo organizadinho. Aham. Mas às vezes eu faço Mas uma bagunça. isso é um bom Mas eu acho que é sinal mais TDAH do que autismo mais isso aí, né? TDAH. Mas assim, é um bom sinal que você consegue fazer tudo, porque, na maioria dos casos que a gente vê, tem essa mudança muito muito frequente, mas o que começou lá atrás fica pelo meio e nunca mais a pessoa vem Nunca uma semana mais. depois, o que eu estava fazendo mesmo? Mas aí é muito do TDAH, né? Faz isso, né? TDAH. Aham, Eu começo muita coisa também. E não- Deixo bastante coisa pela metade. aham. Por exemplo, no trabalho, eu começo a fazer uma coisa aqui, de repente lembra, vai fazer outra coisa ali, e vai, quando vê, deixei ele pela metade, e isso é normal pra mim. É. Minha vida é assim. Mas hoje também nós somos muito multitarefa. A gente é multitarefa. Eu tenho que parar numa coisa só. Então é difícil, a gente não tem tempo para fazer uma coisa de cada vez. Você acaba fazendo um pouquinho de cada para dar tempo de fazer tudo. Né? É verdade. Mas uma coisa que eu gosto, por exemplo, para mim, eu acho que me organizo, consigo me organizar muito bem e sou chato, não gosto que ninguém se meta no meio, é quando eu tô fazendo comida, por exemplo. Uhum. Eu gosto de pôr as coisas caramba no seu lugar. Três. Eu acho que é muito bem mais para Organização, não sei, né? eu não sou organizado, eu não sou um cara organizado. Eu não sou.
Mas se eu tô fazendo comida, eu vou lá e faço várias coisas ao mesmo tempo. E tudo dando certo, mas ninguém pode meter a mão. Não pode misturar o pimenta vermelha com amarela, porque já não dá certo. Não, é porque eu acho que tem a ver muito com a nossa organização, porque o outro não está dentro da nossa cabeça. Sim. E aí a gente acaba se perdendo na nossa organização. Sim, é verdade. Então, assim, o que eu digo é que, assim, todo mundo tem algumas características de TDAH, todo mundo tem algumas características de autismo, porque elas não são características especiais, assim, só autistas fazem isso. Não. Sim. Nós podemos ter uma ou outra característica, né? Sim, sim. O que diferencia é que é um conjunto grande de características, tem que ser para qualquer transtorno desses, né? Então, tem que ser um conjunto de características, não uma só isolada, Certo. e ela tem que estar num nível que está te prejudicando, porque ele tem um transtorno, ela tem que transtornar a sua vida. Então, se eu termino a tarefa e está tudo bem, não sei o quê, então Tá tudo Tá certo. tudo tá tudo certo. certo. Então, agora, se eu tipo, já perdi o emprego porque eu não consigo terminar as coisas que eu começo, aí eu tenho um transtorno, Ah, sim. né? É, E Exato. falando em emprego, Carmen, eu ia te fazer a pergunta. Hoje, o mercado de trabalho está preparado para receber os autistas? Olha, eu acho que está começando a aparecer, mas ainda não está preparado, né? Eu acho que nem as escolas ainda estão totalmente preparadas para Nem as escolas, né? receber essas crianças, né? E imagina mais tarde a questão do emprego, né? Então eu acho assim, e tudo é uma três cimentos. Certo. Então, se ela tiver bem incluída, bem recebida na escola, tiver um bom estudo, uma boa aprendizagem, tiver os suportes necessários terapêuticos, a chance dela conseguir autonomia, que aliás, autonomia é o tema desse ano do 2 de abril de hoje, né? Olha só. Do tema da campanha de conscientização do autismo é justamente esse. É autonomia para as pessoas poderem se desenvolver. E o que eles querem dizer é que não é autonomia de eu não preciso de mais nada. Sim. É o quanto ele precisa de suporte para ter autonomia. Quanto Legal. menos suporte, melhor a autonomia. Mas ele tem que ter o suporte necessário Entendi. para ele, né, para ter autonomia. Então a gente tem que não é ausência de suporte, é Certo. dar o suporte, a condição para que ele possa estar no emprego, por exemplo. Entendi. Então a questão é como eu vou empregar essa pessoa, o que eu preciso dar de suporte para essa pessoa trabalhar na minha empresa, né? Entendi. E essas empresas, elas podem fazer algo para melhorar essa questão? Podem, acho que começamos assim, sabendo o que é, percebendo as características, respeitando as características das pessoas, porque todo mundo tem características diferentes, né? Nós não somos iguais. Então, todos têm as suas características e essas características precisam ser também respeitadas, né? Essas deficiências que a gente chama de invisíveis, né? Porque ela não tem cara de autista, não tem. Então, elas são mais difíceis de respeitar, porque a gente olha e pensa que é frescura, a gente olha e pensa que é desnecessário. É só ele é assim, ele é muito tímido, ele não sabe falar, e é difícil da gente respeitar. Quando a gente vê uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, uma deficiência, a gente consegue respeitar melhor. Agora, quando essa deficiência é invisível, é muito mais difícil da gente respeitar, porque a gente não consegue compreender direito. Sim. E daí você acha essa questão uma questão importante da pessoa estar lá usando o colarzinho, ou se identificando que ela tem o espectro autista, então ela tem alguma coisa que precisa ter um cuidado diferente, algo nesse sentido? É Em importante alguns isso? momentos eu acho que é importante, né, porque é difícil você, por exemplo, ter a preferência numa fila de aeroporto. Certo. Como que essa pessoa vai só falar para alguém: "Viu, eu sou autista, me deixa passar". Daí Então é existe uma muita identificação pessoa de má sacana, né? fé, De má fé. Eu acho que a pessoa às vezes, não sei, deixa essa vou identificação. fazer uma pergunta burra aqui, vamos ver se eu tô, mas pode ser uma pergunta que alguém tenha vontade de fazer também. Por que a pessoa autista precisa ter uma preferência numa fila? Ela não tem nenhuma, bem burra mesmo. Eu não tenho nenhuma deficiência física. Ela pode ficar de pé lá esperando na fila. Pode. Não pode? Sim. Não tem gente que pode pensar isso, eu sei lá, eu tô aqui na fila, eu tô aqui, tem um monte de gente na minha frente. Tudo bem, uma senhora chega, é mais pesado para ela ficar de pé. Concordo? Então, por favor, senhora, passe na minha frente.
Agora vem um rapaz de 17 anos, Forte, tudo. forte. Por que que ele tem o direito de passar na minha frente? Por que que o autista tem que ter essa preferência? Eles têm essa preferência justamente, e como eu falei, as deficiências invisíveis são difíceis da Certo. gente levar em consideração, né? Por conta de todas essas sensibilidades, hipersensibilidades. Então, são pessoas que vão ter problemas em ambientes diferentes, que não são estruturados, que vai causar uma ansiedade e que pode causar uma crise de ansiedade nele, pode causar algumas crises comportamentais, a pessoa pode ter. Travar, por exemplo, e não conseguir mais participar daquilo, ou ter é ruim falar isso, mas existem alguns casos que a criança pode uma criança, por exemplo, tem essa dificuldade de esperar, então ela pode ficar agressiva com ela mesma, inclusive, se bater, se morder. Existem alguns comportamentos que podem ser desencadeados, nesses ambientes que são diferentes para ela, que eles vão ser mais ninguém gosta de ficar em fila, né? Não é Mas a confortável. gente consegue se controlar, Certo. né? E eles não têm esse controle muito bom, esse tal do controle inibitório, né? Então, a gente, às vezes, tem vontade de fazer o auê, mas não. O cérebro boa. diz que é para eu ficar ali, né? E eles nem sempre têm esse controle já trabalhado, né? Tá explicando? E aí, por isso que eles precisam que eles tenham Daí a gente vai lá, né, Carmen, troca de fila, porque a outra tá indo rápido, de repente para a outra fila também, né? Normal. tenha. Quem nunca, né? Quem nunca, né? É Que verdade. Cara, agora a gente vai para um mitos e verdades. Vamos fazer mitos e verdades sobre o autismo. Carmen, autismo tem cura? Não, o autismo não tem cura, porque ele não é uma doença, né? Olha só. Então não dá para curar o que não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, é o cérebro funcionando de forma diferente, né? Então ele não tem cura, até porque ele não precisa de cura, né? Porque ele não é uma doença. Tá Legal. explicado. Mais uma. Toda pessoa com autismo é genial ou tem super habilidades? Não, mas algumas têm, né? É o que eu falo, não é obrigatório, mas pode ser que tenha. Algumas pessoas têm algumas habilidades, diferentes, assim, precoces, né? Tem algumas pessoas que têm, mas nem todas, né? Pelo contrário, tem algumas que têm deficiência intelectual junto, então nem todas as pessoas têm. E essas habilidades podem ser só cognitivas, se for ter a mais, ou pode ser físicas também? Pode ser física também, né? Pode ser. ser. Tem gente que tem eh, uma habilidade excepcional, por exemplo, para se locomover no futebol. A gente sabe de casos de pessoas autistas, atletas, né? Entendi. Então pode ter sim. Para desenho também? Para desenho, memória, é muito comum. A gente tem muitos casos de criança pequenininha que tem uma característica que chama hiperlexia, que é uma criança que aprende a ler sozinha Olha ali só. pelos 2 anos, mais ou menos. Nossa, imagina. Que E é legal. uma característica parece muito legal, mas na verdade é uma característica do autismo que não traz muita, né, não É legal faz de ver uma criança de isso, 2 é anos interessante, né? lendo, É falando bonito. interessante. Vai ser muito Mas se a curioso, gente né? não souber aproveitar isso, pode ser aproveitado para se comunicar melhor, para ajudar essa criança na comunicação. Então, se a gente conseguir aproveitar, é ótimo, né? Mas senão ela vira só mais Pode ser ligado com altas habilidades, isso? essa não. Essa Essa não. Pode ser que a criança mais tarde vá ter altas habilidades também. entendi. Mas essa daí é uma característica, que o nome é específico, é hiperlexia mesmo. Entendi. E é uma criança que aprende a ler mesmo que sem ensino formal e muito, muito mais cedo. Então ela Uhum. não é alta habilidade, porque quando ela chega na idade escolar, tipo a idade de aprender a ler, Uhum. 6 anos, 7 anos, ela vai se igualar aos outros, ela não vai continuar muito melhor, Entendi. Você vai estar entendeu? Ela só vai estar Aquelas crianças que só vão começando. nesses programas de televisão, Carmen, assim, só uma pergunta boba, né? Elas têm, no caso, um hiperfoco? O que tem ali um desenvolvimento diferente? Aquelas crianças que vão, por exemplo, no programa Nos pequenos gênios dos lá. pequenos Muito gênios. provavelmente tem altas habilidades, superdotação, e pode ter alguma que tem autismo associado, Sim. mas o que deixa elas tão à frente é altas habilidades, superdotação. Legal. Última pergunta dos mitos e verdades. Autismo leve não precisa de tratamento? Precisa sim. Nem é autismo leve o nome correto, Autismo né? nível 1 de suporte. Como eu falei, precisa de tratamento porque
todo transtorno do espectro do autista começa do nível 1 de suporte. Sim, Então ele vai precisar de algum suporte, talvez não seja tratamento, talvez seja algum outro tipo de acompanhamento, mas ele vai precisar, porque ele vai ter alguma dificuldade substancial na vida. entendi. E principalmente porque começa a associar, por exemplo, com depressão, ansiedade mais tarde, na adolescência, na vida adulta, as dificuldades vão aparecendo e vão aumentando, né? Que pode fazer muito mal para a Pode pessoa. fazer muito mal. Legal. Carmen, você comentou ali que se o pai, né, suspeitar que a criança possa ter alguma das coisas, alguma deficiência ali, cognitiva e tal, ou algum atraso, e procura um profissional. E nessa questão do profissional, o que que você diria? O que que os pais têm que observar no profissional para saber se aquele profissional pode ser bom para o tratamento do filho ou para diagnosticar? Acho que para diagnosticar é mais tranquilo, né? Isso. Mas mais a questão de iniciar esse tratamento, né? Para fazer o laudo, né, o tal do laudo diagnóstico, então, procurar sempre o médico, né, porque o médico é bem importante, é um médico que dê esse suporte, e os profissionais geralmente que fazem a avaliação são profissionais na área da psicologia. Tá, Nós temos aqui na cidade profissionais que são especialistas em avaliação. certo. Então pode procurar esses profissionais que eles já vão ajudar e de repente, não é autismo, mas é TDAH. Sim, Então eles já vão fazer esse diagnóstico ali, vão trabalhar com essa questão, né, sim, vendo o que é, o que que não é, e vão ajudar o médico, porque como eu falei, não tem exames, né, sim. específicos de sangue, de imagem, né, então a gente precisa dessa avaliação clínica. E sempre considerar o histórico da criança, a escola, o que a escola diz, a escola, os professores estão super treinados hoje, eles conseguem perceber, muito, às vezes, muito rápido, Podem ser os primeiros a aquela questão, os diagnosticar já. primeiros que vão chamar a atenção dos pais ali, muitos ainda têm até um certo, assim, medo de falar, porque os pais às vezes não vão aceitar Sim. de forma tão Porque ainda tranquila. é tão parece ser um crime, né, a É. pessoa ter isso hoje, né. E daí então, Mas mas os vida, né? professores mas os professores percebem bastante isso, né, então sempre tem que ser considerado também porque eles têm um convívio diário com a criança. E hoje a pessoa que não tem condição, ela consegue fazer um tratamento? Condição financeira. Então, infelizmente não o tratamento que deveria ser feito, como eu falei, Certo. horas de terapia, profissionais habilitados, O governo especialistas na área. não disponibiliza Existe. profissionais para isso? Existe algum tratamento, existem aqui na cidade a gente tem grupos que é associação de autistas, tanto em Porto União quanto em União da Vitória, e eles, buscam esses tratamentos, esses suportes, né. Então a gente tem alguns convênios com a prefeitura e algumas instituições que são conveniadas, a PAI, a PADAF, Ia enfim. perguntar se a PAI é para dar fase esse Então tratamento. fazem Fazem, né? também, né. Então a gente tem algumas instituições conveniadas sim, mas a demanda é muito grande, então eles não dão conta de Não fazer. consegue. Com certeza. Existe fila de espera, às vezes, é difícil. Até para quem, mesmo no particular, até para quem vai pagar, por exemplo, é difícil, e no público, então, mais difícil ainda. É isso que eu ia te perguntar. Daí a pessoa quer pagar, ela tem condição, eu descobri que meu filho é autista, como que ela tem que procurar esse profissional? O que ela tem que observar para saber se aquele profissional vai ser um profissional capacitado? Ela tem que observar, que linha de trabalho ele tem, qual a formação desse profissional, vai conversar com o profissional, né, é importante conhecer, Sim, ver se essa pessoa está falando, em coisas objetivas, está te dando, um um retorno adequado, né, porque hoje com a busca gigantesca, muita gente tá lá fazendo, mas daquele jeito, né, sim, então a gente entendi. precisa também saber o que a pessoa, é bom que os pais também se aprendam para saber, né, eles têm que se empoderar um pouco ali, para eles conhecerem um pouco do assunto e ver se a pessoa está falando coisas com coerência também. Então, na verdade, hoje, então, a Carmen tá sem vaga hoje para atender? Hoje não tem vaga. Parece
complicado falar isso, né? Porque o que que acontece? São tratamentos de longo prazo. A pessoa fica muito tempo com você, né? É diferente de você ter um mês e daqui a pouco é outra criança, então Uhum. tem rotatividade. A gente tem uma baixa rotatividade. É muito... Por isso que é difícil vaga, né? Todos os profissionais que trabalham hoje, tanto na área da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, a gente tem essa dificuldade porque os tratamentos são de longo prazo. Então, a gente fica, às vezes, anos com a criança e aí Sim. não abre uma vaga, né? E hoje na Desenvolver você tem vaga para atender novos clientes? Novos clientes? Nesse Até clientes, momento, né? isso, nesse momento a gente não tem, mas assim, sempre tem que conversar, sempre tem que ver, porque a rotatividade não é alta, mas acontece, né? Então, às vezes, a gente tem que Você tem dar lista de alta para espera, então. alguém, a gente dá alta para alguém, ou uma pessoa muda, né? Ah, Então, a sim. gente vai, aos poucos, vai conseguindo rearranjar ali, né? Entendi. Não é fácil, né? Não é fácil. Conseguir mais gente para estar te ajudando e aumentar esse É, atendimento que Isso aí. talvez seria o Hoje eu tenho a necessário. Bárbara, que é a minha AT, que atende domiciliar também, Sim. dá um baita apoio também, e é E bem além de bacana. ser só uma pessoa formada na área, tem que gostar de pessoas, né? Tem que Tem que gostar de gostar. ajudar, né? Eu falo que eu sempre me emociono com as coisas, né? E eu falo que a hora que eu parar de me emocionar, perdeu a graça, né? É. Então a gente, assim, eu comemoro cada conquista das crianças, Legal. né? Eu acho isso muito bacana, Carmen, né? existe alguma coisa que, sei lá, eu, o Jonathan, o pessoal de casa, possa fazer para a gente ser mais inclusivo, a gente conseguir ajudar, sei Né? lá, numa situação onde a gente tem, o que que a gente tem que cuidar, ou o que a gente pode fazer para melhorar a vida, ser uma pessoa melhor para os autistas? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o respeito, né? Então, a gente entender que nem todo mundo pensa como a gente, que às vezes uma luz que para a gente é normal, né? Que nem aqui no estúdio a gente tem uma lâmpada de tarde, para outras pessoas vai ser insuportável. Que um som pode. Então, que nem todo mundo sente igual eu. Então, eu preciso acreditar na pessoa quando ela fala isso, porque a gente tem a tendência de. Ah, nem tá alto o volume, nem Ah, tá não sei sim, o quê. sim. Então, esse respeito para cada característica é muito importante, né? Outra Entendi. coisa é sempre perguntar. Então, a gente não ficar com vergonha de perguntar: "Você precisa de ajuda?". Quando a gente vê uma criança no mercado tendo uma crise, por exemplo, com uma mãe ali desesperada, sem saber o que fazer, a gente tem muitas reações. Muita gente que fica olhando, julgando, Uhum. muita gente que se mete, quer fazer o troço e a mãe diz: "Não é isso que precisa". Sim. Então conversa, pergunta: "Ó, precisa de ajuda? Eu tô aqui para Posso fazer ajudar. alguma Posso coisa? fazer alguma coisa?". A mãe diz: "Não? Não, tudo bem, eu também respeito o não". Entendi. Mas ela pode dizer: "Pode, pega para mim tal coisa? Pode, paga para Legal. mim ali que eu preciso levar ele ao banheiro. Pode, vê para mim onde que é a saída?". Então, pode ser que você possa Qualquer ajudar, coisinha simples pode mas fazer a diferença, conversa, né? mas pede, né, o você não fazer nada é ruim, e o você se meter onde você também não sabe, também é ruim, É. né. Então perguntar sempre: "O que que eu posso fazer? Posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa?". Isso é bem bacana, Isso né. pode ser Então, muito. começar a eu acho que faz muito bem para a pessoa que começa a praticar esse tipo de atitude, né? Ah, faz, com certeza. É o gesto da gratidão, né? E para a pessoa que também, Legal às isso. vezes, precisa e não quer, não pode, não sabe para quem ela pode pedir Sim. ajuda. Então, se você se disponibiliza, Nossa. É, tipo, às vezes a mãe tá ali numa situação que nem você falou, ela vai, Fica até me ajuda, e não vai não fazer vai isso, né? isso, ela vai ficar desesperada ali, mas se você chegar e falar: "Posso te ajudar?". Ainda mais, às vezes, uma mãe que não sabe lidar com aquilo ainda, né? Ainda tá com uma coisa E às nova ou vezes algo. ela sabe, mas é uma situação específica, um dia que a criança não está Não tá bem, bem. então, né, Entendi. acontece. Mas nunca, a criança tá tendo alguma coisa, querer segurar essas coisas, Não, nunca, não. né? Jamais Sempre isso. pergunta para a mãe o que precisa. Entendi. Uhum. Legal. Eh, o que você gostaria que mais pessoas entendessem sobre autismo? Ah, eu acho que é isso que eu falei. Isso que você falou agora, né? Acho Eu que acho que encaixa é muito isso aí. bem, é verdade. Uhum. Eu acho que é isso. Ah, legal. Cara, e aqui para encerrar mesmo, a gente já tá finalizando tudo que eu tinha de perguntas para fazer para você. Depois a gente vai perguntar se tem mais alguma coisa importante que você queira falar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, professores e a sociedade em geral sobre essa questão do autismo. Uma mensagem para todo mundo que seja só a mensagem, a mensagem da Carmen, Pra Aham. com o seu entendimento, com a tua vivência sobre o autismo, com tudo que você já viu e vai ver ainda, né? Uhum. Com as crianças que passam por ti. O que você pode deixar de mensagem para essas pessoas?
Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é justamente esse pedido de respeito, né? É a primeira coisa que a gente precisa fazer, é respeitar o outro e entender que a diversidade não é uma coisa ruim. É ótimo que as pessoas sejam diferentes, é ótimo que as pessoas tenham pensamentos de forma diferente, as unanimidades não são boas. Então é muito importante, a gente cresce, a humanidade cresce a partir das diferenças. Então, eu acho que essa é a mensagem. Não tenham medo nem vergonha e confiem, conversem com as pessoas que vocês vão fazer bastante diferença no mundo. Show de bola. Legal, Muito legal. legal. Carmen, agradeço demais. Jonathan, acho que Também agradeço, Carmen, foi legal. Tirei algumas dúvidas para mim e acredito que para o público também. sim, com certeza. Eu Foi que muito bom. agradeço esse convite, né? Mais uma vez, eu agradeço muito. Eu trouxe para vocês dois uma lembrancinha ali, Que depois bom, que legal. eu quero que vocês vejam ali e espero que vocês gostem, se vocês Muito obrigado. Certeza. Depois a gente mostra pro pessoal, então. lá, Pode né? deixar. Coloca lá. E hoje, nesse dia 2 de abril, né, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente quis aproveitar, como agora o além do negócio, a gente vai tratar desses temas importantes para a sociedade, que é a saúde pública, espiritualidade e também política. Iniciando, abrindo essa nova temporada com esse dia especial, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, hoje, dia 2 de abril. Muito E obrigado. num cenário novo, Ah, né? e também no Cenário novo aqui. Já vai né? estrear. Além do negócio. Tudo novo. No FS Studios. Uniforme novo, né, Jonathan? Uniforme novo, Agora pessoal. estão uniformizados. Muito legal. Legal. Isso aí, Galera, galera. acho que é isso aí, né? Show de bola. Muito obrigado a todos que assistiram o episódio. Esperamos ter ajudado muita gente a tirar dúvidas sobre esse tema, né? Um tema muito importante para a sociedade atual. E se vocês tiverem algum tema que vocês acham interessante também, que a gente possa trazer e abordar aqui nos próximos meses, podem colocar nos comentários aí, nos cortes que irão sair. Ajuda a gente aí. Entre em contato nas nossas redes sociais, né? No Também. Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, também estamos no TikTok. Exatamente. Então não percam tempo, pessoal. Siga a gente, compartilhe, vamos curtir o episódio. Sigam também a Carmen lá no Instituto Desenvolver, né? Instituto não, Clínica Desenvolver. E se precisarem de qualquer apoio sobre autismo, já sabem quem procura. Isso. Posso só falar uma palavrinha Claro no que final? pode, Carmen. Eu até esqueci de comentar, mas eu faço formação de professores também Olha que legal. e consultoria para escolas. Então, a gente teve um projeto bem bacana no ano passado com a Prefeitura de União para fazendo a formação dos professores dentro dessa área. Então, queria dizer que fico à disposição também para dentro dessas áreas, né? Olha aí que bom. Legal. Se alguém precisar trabalhar em cima desse assunto com um encaminhamento profissional, a Carmen dá esses treinamentos também, galera. Pode procurar por ela lá na Clínica Desenvolver. Joia. Isso aí. Fechou? Né? Estamos finalizando mais um Além do Negócio, porque no final, Tudo vira negócio. valeu, boa noite.